Bom dia, hoje terça-feira, 3 de maio. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, um pacote tributário já para 2017. Além disso, o Meirelles falando de teto de gastos, como se já fosse até o ministro da Fazenda, provavelmente o será. E produção industrial avançando, mas também a expectativa já era de um avanço na produção industrial. Lá fora, o PMI industrial da China, PPI da zona do euro, impactando aí as bolsas mundo afora. Depois, o Gustavo vai falar agora sobre isso, esses indicadores, mercado doméstico e externo, mas falarei sobre os resultados que saíram, principalmente dois, Itaú e Cielo. Agora eu passo a bola aqui para o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve mais um mês agora, iniciando mês de maio, com essa notícia da China que impactou bem negativamente em janeiro e fevereiro, para quem não lembra, sempre começa com esse dado de PMI industrial, assim como toda a primeira semana do mês. A gente tem os dados de emprego nos Estados Unidos, a gente sempre tem esse dado vindo da China. Nos dois primeiros meses do ano, eles foram ruins e derrubaram bastante os mercados, puxaram bem para baixo. Depois, em março e abril, eles foram relativamente bem, não impactaram tantos mercados. Agora em maio, novamente impactando para baixo. Então o PMI industrial da China passou de 49,7 para 49,4, segundo a Markit. Isso já tem algumas consequências diretas. Hoje a gente pode ver justamente o Banco Central da Austrália, que é uma economia bem ligada à economia da China, que é bem dependente de suas exportações para o país, cortou juros inesperadamente, foi para 1,75%, a menor taxa da história, da série histórica do Banco Central da Austrália. Então, por isso que a gente está destacando esse indicador. Em compensação, a gente teve hoje na Europa um dado bem positivo vindo de PPI, Índice de Preço ao Produtor da zona do euro, com uma alta de 0,3% em março, a expectativa era de uma alta de 0,1% só, e esse indicador não tinha alta desde 2015, desde março de 2015. Mas esse dado da China está pesando tanto que, mesmo com a inflação, que é um dos principais pontos que na Europa o pessoal olha, está tão preocupado, mesmo com esse dado vindo positivo, o dado da China está superando isso e provocando uma queda das bolsas na Europa e também os futuros de Nova York. Ainda na Europa a gente teve PMI do Reino Unido, ele também foi queda de 50,7 para 49,2. A expectativa era de alta para 51,3, veio bem pior do que o esperado. Aí também outro motivo para justificar a queda nas bolsas por lá. As ações das mineradoras na Europa estão sofrendo muito, principalmente por conta desse dado de PMI, e as principais moedas de emergentes ligados a commodities também estão sofrendo. Indo para a parte doméstica agora, um indicador pela manhã foi a produção industrial. Ele tinha recuado 2,7% em fevereiro, então já era esperado que ele tivesse alguma alta justamente por conta dos ajustes sazonais, por conta dessa queda tão brusca. E ele teve uma alta de 1,4% em março, a produção então avançando em março, depois de meses ruins, mas um pouquinho abaixo do 1,5% esperado. E na comparação anual, queda de 11,4%, 25ª taxa negativa na comparação anual. Então, um dado bem ruim. A indústria continua crítica, só 12 dos 24 ramos cresceram. E impactados, o que mais impactou, a principal influência positiva foi de produtos alimentícios com alta de 4,6%. A perspectiva da produção industrial ainda continua negativa, a gente ainda continua achando que ela vai continuar recuando, que a queda desse ano talvez seja pior até do que o Boletim Focus ainda coloca. Então a gente deve ter mais um ano com a produção industrial sofrendo bastante os efeitos da desaceleração econômica do país. Indo para a parte política agora, poucos destaques hoje, já vou passar então para o Celso. A gente teve só o governo da Dilma, o ministro Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, anunciando que com essa correção da tabela do IR, que deve custar cerca de 5 bilhões, ele já programa algumas medidas para elevar a arrecadação para o ano de 2017, e dentre elas, o que está sendo cogitado é uma tributação maior entre doações e heranças. E no outro lado, o Henrique Meirelles, que deve ser o próximo ministro da Fazenda, caso o Michel Temer assuma, ele já está falando, já foi meio que autorizado, meio que debatido isso, que só ele vai falar sobre a economia para ficar bem uniforme o discurso do próximo governo. E ele comentou que eles estão pensando ele falou de teto de gastos, então ele falou que um aspecto-chave para a retomada da confiança e seria alterar a trajetória de crescimento da dívida pública, colocando então bem claro que o fiscal seguirá com
ou pelo menos assumirá um protagonismo ainda maior em um possível governo Temer com o possível ministro Henrique Meirelles. Agora sim vou devolver para o Celso, a gente se vê novamente aqui amanhã na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa ontem foram os locais net vendedores em 16 milhões de reais, destaque na compra só para Itaú. Destaque na venda para Natura, BB Seguridade, CSN, BVMF e Petro 3. Nas duas pontas, Petro 4, Vale 5, Ambev, Bradesco e Duratex. Os estrangeiros também foram net vendedores de 55 milhões de reais, nenhum destaque na compra. Destaque na venda para Bradesco, Vale, Itaúsa, GGBR e Ultrapar. Nas duas pontas, Suzano, Natura, Santander e Vivo. Itaú, o resultado do Itaú piorou, como esperado, a provisão para devedores duvidosos, também a recuperação de créditos, né, baixados, e o ROI também. O ROI, retorno do seu patrimônio, atingiu 19,9% dentro das expectativas do mercado. O mercado já tinha batido no papel muito por conta do resultado de Bradesco abaixo das expectativas e também por conta da recuperação judicial da Sete Brasil, né? Então, acho que boa parte desse resultado já esteja precificado. Cielo surpreendeu positivamente, principalmente com antecipação, né, de recebíveis da companhia, o número de transações também que aumentou bastante, resultado positivo que deve sim, né, ter uma reação ao ativo positiva, mas vale destaque que está num patamar de preço também elevado quando você olha múltiplo, mesmo com as revisões aí do mercado. Fora isso, BR Malls negando, né, sobre venda da companhia e a prévia operacional, né, da companhia, falando sobre crescimento, semi-store sales, vendas, né, aluguéis, mesmas lojas. Copel falando do cenário desafiador e queda no consumo de energia, na venda de energia segue desafiador o cenário, a gente não recomenda exposição ativa. Vale ainda pressionada por conta da Samarco, né, investidores estrangeiros querem que sejam reembolsados em $1 bilhão as ADRs. Alpargatas, a venda já esperada das marcas Topper e Rainha. E Via Varejo de interesse da família Klein, que era dona da Casas Bahia, querendo voltar ali para controlar a companhia. Destaque na nossa mesa de aluguel: Hering, Betou, Vale 5 e GGBR. Vou ficando por aqui, mas lembrando que a partir das 11h30 tem o Batalha do Século. Eu e Danilo Zanini faremos o programa hoje às 11h30. E tem mais, hoje estarei no Conta Corrente para falar de finanças pessoais, né, e também sobre investimentos gerais. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco às 11h30. Até lá.